Muita coisa acontece na ausência e no ponto cego das câmeras, passando despercebido até que finalmente seja documentado. Seja casos de seres vivos invisíveis andando entre nós ou entidades sobrenaturais que assumiram uma forma física real. Essas são algumas das coisas que, se você vir, deve relatar imediatamente. Dizem que espíritos malignos caçam viajantes em florestas profundas, e uma dessas entidades foi supostamente vista por um grupo de exorcistas se alimentando de sua presa em 2013. Ao abrirem a porta de uma cabana, encontraram a entidade sentada perto de duas mulheres inconscientes. Quando eles se aproximaram, a criatura rastejou para fora. Apesar de ser confrontada pelos exorcistas, nenhum dos feitiços surtiu efeito. Isso sugere que o ser pode possuir poderes que desafiam os métodos comuns de expulsão espiritual. Pode ser um espírito capaz de mudar de forma, atraindo vítimas antes de revelar sua verdadeira natureza monstruosa. Durante a recitação de um versículo do Alcorão, em uma cena de filmagem, a atriz e modelo indonésia Erika Karina foi supostamente ouvida gritando. Clipes vazados mostram seus olhos ficando vermelhos, acompanhados por uma mudança súbita e agressiva em suas expressões faciais. Muitos acreditam que ela pode ter sido temporariamente possuída por um espírito maligno reagindo às palavras sagradas. Outros especulam que ela poderia, sem saber, ser um receptáculo para um espírito errante perturbado pelos versos. Numerosos usuários online sugerem que isso pode ser uma das consequências que celebridades enfrentam após supostamente fazerem pactos com forças obscuras em troca de riqueza e popularidade. Esses garotos estavam explorando um cemitério à noite quando, de repente, sentiram que estavam sendo observados. E então testemunharam uma figura alta parada ali perto. Relatado em 2010, a entidade parecia ter entre 2,70 e 3,60 metros de altura, vestida de branco, e lembrava o fantasma de uma mulher. Sua altura anormalmente imponente e a imobilidade tornaram o encontro completamente perturbador, como se fosse de outro mundo. Embora não tenha tentado contato, muitos acreditam que poderia ser um ser sobrenatural assumindo uma forma fantasmagórica familiar para provocar medo, ou talvez algo ligado a um evento não resolvido do seu passado. Em 2013, um garoto fechou a porta do banheiro apenas para ela se abrir de repente, revelando uma mulher assustadora com um sorriso sinistro de Glasgow que começou a rastejar em sua direção. O sorriso distorcido se estendia de maneira antinatural pelas bochechas e a visão fez o garoto entrar em pânico. A gravação termina com a mulher se arrastando rapidamente para mais perto, deixando quem assiste perturbado e inquieto sobre o que aconteceu com ele. Alguns acreditam que isso faz parte do fenômeno da Mulher das Sombras, uma entidade que segue e traumatiza alvos específicos, principalmente crianças. Ela pode ter sido invocada sem querer, ou algo dentro do quarto pode ter desencadeado sua aparição. Uma garota estava fazendo sua live de sempre, quando um rosto misterioso apareceu ao lado da cadeira, capturado brevemente na imagem. Gravado em 2024, o rosto parecia assustadoramente apodrecido, parecendo algo não humano. Ela não percebeu nada até o dia seguinte, quando amigos a informaram sobre a presença perturbadora. A garota disse que não sentiu nada estranho durante a transmissão, insistindo que o que apareceu não fazia parte do mundo físico. Não havia sinais de arrombamento nem de alguém entrando no quarto. E um investigador paranormal sugeriu que poderia ser um observador, um ser sobrenatural que observa as pessoas, mas raramente interage. Um caçador de fantasmas estava praticando sozinho na natureza quando sentiu a presença de alguém. Usando a luz de uma vela, ele viu uma mulher parada ali perto. Relatado em 2011, o rosto dela parecia anormalmente preto e queimado, com olhos vermelhos brilhantes. A figura nunca interagiu com ele. Permaneceu silenciosa e imóvel, parada na escuridão. Ele descreveu como um evento sobrenatural. A mulher pode ser uma manifestação de energia sombria ou uma entidade que se materializou devido às suas práticas, assumindo a forma de uma mulher com aparência atormentada. O espírito pode estar buscando encerramento ou tentando se comunicar, embora incapaz de interagir diretamente.
Em 2014, um homem parado à beira da estrada notou uma mulher do lado de fora da janela de um prédio alto, como se estivesse olhando para baixo. Vestida de branco, a figura pálida não se mexeu nem interagiu. Ela simplesmente ficou parada numa sacada perigosamente estreita, aparentemente sem se importar com a altura. Ninguém no prédio relatou ter visto a mulher e não havia registro de alguém morando naquele apartamento na época. Além disso, a janela onde ela foi vista estava lacrada por dentro. Muitos acreditam que poderia ser o espírito de alguém que morreu ao cair daquele prédio. Em 2009, um garoto relatou ter visto uma figura misteriosa enquanto pescava perto de um lago silencioso. A entidade de pele pálida e rosto parecido com um crânio permaneceu parcialmente submersa, observando-o em silêncio por um breve momento. Moradores locais sempre afirmaram que o lago era amaldiçoado ou assombrado por um espírito antigo, sugerindo que poderia ser um ser mítico ligado a fontes naturais de água. A figura permaneceu imóvel, como se estudasse o garoto. Aterrorizado, ele fugiu e nunca mais voltou. Alguns acreditam que poderia ter sido a alma de alguém que se afogou, presa ao local de sua morte. O passeio noturno de um homem tomou um rumo inesperado quando ele viu uma menina andando sozinha, mas sua aparência indicava que ela talvez não pertencesse a este mundo. Filmagens de 2023 mostram ela com um rosto anormalmente vermelho, lábios pretos e olhos brancos sem pupilas, características frequentemente associadas a entidades espectrais. Quando ela olhou diretamente para ele, ele foi tomado pelo medo e correu pela sua vida, convencido de que tinha encontrado algo além do humano. Especialistas sobrenaturais acreditam que sua aparência se assemelha à de um espírito demoníaco, destinado a punir ou assustar. Alguns sugerem que andar sozinha pode ser uma tática para atrair pessoas, apenas para que caiam na armadilha dela. Esta mulher estava ao vivo no TikTok quando uma figura aterrorizante surgiu atrás dela e encarou diretamente a câmera. A gravação de 2021 mostra essa presença assustadora, que era inconfundível. Estranhamente, a mulher reconheceu por um instante, mas escolheu não reagir, continuando com seu vídeo como se nada tivesse acontecido. Não havia sinais de uma segunda pessoa no quarto, com base no ângulo da câmera, e a iluminação não mudou, descartando sombras ou reflexos. Muitos acreditam que pode ter sido uma versão mais sombria da mulher, vinda de um universo paralelo que momentaneamente invadiu o nosso. Após o incidente, ela nunca mais falou sobre isso em nenhuma live. Em 2017, uma figura de vestido vermelho foi vista andando sozinha na beira da estrada. Quando uma mulher diminuiu a velocidade do carro para olhar mais de perto, viu o rosto assombrado da figura, que a aterrorizou. Em pânico, ela acelerou, apenas para ver a mesma figura novamente no retrovisor. A mesma figura apareceu de repente sentada ao lado dela no banco do passageiro, justamente quando a gravação terminou. Nenhuma evidência de manipulação ou edição foi encontrada na filmagem original, o que dá uma credibilidade assustadora ao que aconteceu com a motorista depois. Usuários online comentaram que poderia ser uma entidade vingativa que se apega àqueles que a reconhecem, explicando que o momento em que a mulher desacelerou foi o suficiente. Anão de aparência incomum. Em 2022, um homem no Irã afirmou ter descoberto algo que não parecia humano. A figura se assemelhava a uma criança pequena, mas tinha proporções estranhas. Seus membros eram delicados demais, sua postura muito rígida e sua presença profundamente perturbadora. Cabelos longos e sedosos cobriam completamente seu rosto, como se estivesse se escondendo ou evitando ser visto. Não emitia sons, não demonstrava medo e não reagia como uma criança normal. Alguns acreditam que poderia ser um remanescente de uma espécie antiga ou algo completamente não reconhecido. Uma entidade que silenciosamente adentrou nosso mundo, esperando, observando e, possivelmente, decidindo não permanecer escondida. Enquanto viajava por uma região tranquila do interior, em 2014, um homem afirmou ter encontrado algo realmente bizarro. Um pequeno humanoide peludo, mas com traços que lembravam estranhamente elfos ou duendes do folclore antigo. O homem supostamente segurou sua mão. Ele não demonstrou medo e, em seguida, começou a correr desajeitadamente pelo terreno acidentado, parando frequentemente para recuperar o fôlego como um animal ofegante.
cabelo da criatura era espesso e irregular, com a pele mal visível, semelhante às descrições de duendes que habitam florestas ou criaturas críptidas selvagens. Alguns acreditam que pode haver uma colônia escondida vivendo nessas áreas, longe dos assentamentos humanos, perturbada ou possuída. Em 2010, um homem relatou ter visto uma garota estranha na rua. Sua pele não era apenas escura, mas de um preto antinatural, quase sintético, sem manchas ou veias. Seus olhos não piscavam, mas se moviam de forma anormal de um lado para o outro, como um sensor mecânico fixando alvos. A visão o deixou paralisado, especialmente quando ela ficou olhando para um cartaz na rua, como se o conceito de imagens a confundisse. Ninguém a viu chegar ou partir, e nenhum relatório de criança desaparecida correspondia à sua aparência. Alguns acreditam que ela não era humana, mas algo totalmente diferente, que entrou silenciosamente em nosso mundo. Esquina assombrada e deserta. Em 2013, uma filmagem capturou uma velha sentada no chão de uma área escura e vazia. Havia algo nela que simplesmente não parecia certo. Ela estava curvada de maneira contorcida, com a cabeça inclinada e os braços rígidos, como se não tivesse controle sobre o próprio corpo. Não respondia a nada ao seu redor, como se estivesse em transe profundo ou sob alguma influência estranha. As pessoas que a viram disseram que o modo como ela simplesmente permanecia sentada causava medo. Alguns acreditavam que ela era uma bruxa ou talvez alguém possuído por uma. Outros acham que poderia ser um espírito preso naquele local, aparecendo onde algo aconteceu no passado. 2 lugares ao mesmo tempo. Um pedestre voltando para casa testemunhou uma mulher estranha sorrindo para ele de sua janela. Registrado em 2016, sua pele parecia em decomposição e, segundos depois, ela abruptamente se materializou na frente dele, justamente quando a gravação terminou. O fato de a mulher parecer estar em 2 lugares ao mesmo tempo, sorrindo da janela e depois materializando-se bem na frente do pedestre, sugere que ela pode não estar sujeita às regras típicas de espaço e tempo. Especialistas acreditam que ela poderia ser um ser amaldiçoado, preso em uma forma decadente devido a uma maldição ou ritual esquecido há muito tempo. Aparição da mulher da meia-noite. Enquanto dirigia por uma estrada tranquila, um homem testemunhou uma mulher de vestido vermelho parada no meio do caminho. Relatado em 2013, seus membros se moviam ao contrário, como se estivessem deslocados, enquanto ela rastejava para frente, forçando o homem a dar marcha a ré com o carro. Um investigador paranormal que analisou a filmagem mencionou que ela poderia ser uma manifestação física de um espírito maligno, usando uma forma invertida para provocar medo ou atrair vítimas para uma armadilha. Mas, se fosse uma pessoa real, seu corpo pode ter sido tomado por um espírito malévolo que distorceu sua forma. Jinn ou criatura bestial. Esta filmagem capturou uma entidade semelhante a uma besta, avistada por um homem enquanto explorava uma área desolada fora de uma aldeia. Relatado em 2013, dizia-se que a entidade estava coberta por uma capa preta, escondendo intencionalmente sua verdadeira forma. Isso sugere que a criatura pode ter uma aparência física perturbadora ou antinatural demais para ser revelada. Ele acredita que poderia ser um Jinn, uma entidade presente em várias tradições do Oriente Médio e Sul da Ásia, considerada capaz tanto de atos bons quanto maus. Jinns são frequentemente associados a ocorrências sobrenaturais e fenômenos inexplicáveis, com a habilidade de mudar de forma e influenciar o comportamento humano. Entidade feminina voadora. Mitos falam da Kimanten, uma vampira feminina que se acredita levantar voo ao ser vista, e em 2013, uma dessas figuras foi supostamente avistada na natureza. Um homem afirmou ter visto a entidade e caminhou em sua direção, antes que ela subitamente disparasse para o céu, desaparecendo sem deixar rastros. Moradores locais acreditam que essa criatura aterrorizante pode ser um espírito de vingança ou uma alma amaldiçoada atraída para áreas isoladas, especialmente quando testemunhada por vivos. Nenhuma evidência física foi encontrada, sem pegadas, sem sons, e avistamentos de Kimanten são frequentemente seguidos por doenças ou má sorte. Babani, na floresta.
Enquanto montava acampamento, um aventureiro solitário percebeu uma estranha criatura espreitando atrás de uma árvore. Tinha pele preta e peluda, pequenos olhos brilhantes e um sorriso retorcido e antinatural que causou calafrios. Relatado em 2024, o encontro foi marcado por uma quietude pesada. Sem vento, sem sons da floresta, apenas um silêncio inquietante que parecia deliberado, como se o próprio ambiente tivesse congelado. A criatura não se movia como um animal, e seu olhar parecia direcionado, quase inteligente. O homem correu sem olhar para trás. Alguns acreditam que seres assim espreitam trilhas remotas, esperando o momento em que o medo se instala. Bruxa anã espreitando. Em 2018, uma câmera acoplada a um colar de gato capturou uma filmagem perturbadora. Uma mulher misteriosa, de pele pálida, não maior do que o próprio gato, avistada atrás de uma casa. Vestia uma camisola branca infantil e parecia assustada e confusa quando o gato se aproximou. Seus movimentos eram hesitantes e ela rapidamente recuou. A filmagem circulou na internet, com muitos debatendo se era uma entidade sobrenatural, uma criatura mítica perdida ou algo jamais documentado antes, sem origem clara. Mitos antigos sugerem que seres vestidos de branco costumam aparecer antes de grandes eventos, atuando como presságios de mudança. Criança silenciosa da floresta. Em 2016, uma garota foi encontrada em uma aldeia remota na Índia sob circunstâncias estranhas. Ao contrário da maioria das histórias de fantasmas, essa garota parecia uma criança normal. Tinha pele pálida, vestia um vestido branco e foi vista conversando com as pessoas que a encontraram. Isso os levou a questionar se ela era realmente uma criança que de alguma forma sobreviveu na floresta ou se havia algo mais sombrio por trás. Alguns pensaram que ela poderia ter se perdido, mas nenhum relatório de criança desaparecida foi registrado. Se fosse um espírito, talvez estivesse presa na floresta, sem maneira de sair. Encontro em prédio amaldiçoado. Em 2024, um homem estava explorando um prédio abandonado quando encontrou uma figura misteriosa que acreditava ser um djinn, vestindo um manto preto. Estava sentado sozinho, com olhos vermelhos brilhantes, e o brilho começou a aumentar quanto mais tempo o homem permanecia, o que pode indicar que a entidade estava ficando mais poderosa. A postura solitária da figura pode indicar que estava em um estado meditativo ou contemplativo, possivelmente esperando um encontro. A teoria mais plausível é que poderia ser o fantasma de alguém que habitou o prédio, mas o local também pode ser usado para rituais secretos ou de culto. Intruso inesperado em casa. Em 2014, uma câmera de segurança capturou uma figura branca e enevoada, caminhando na frente de uma casa antes de atravessar uma porta sólida e desaparecer. A figura parecia tomar a forma de uma jovem mulher enquanto andava. Ela fez uma breve pausa, como se algo invisível a puxasse de volta, mas então escolheu continuar e entrou de qualquer maneira. Muitos acreditam que poderia ser uma impressão energética repetitiva de um evento traumático ou significativo. Outros acham que ela pode estar ligada a alguém que possui a casa agora ou no passado, possivelmente atraída por fortes emoções ainda presentes no lar. Nem tudo que aparece diante de nossos olhos pertence a este mundo. Às vezes, o que julgamos ser um simples erro de visão, um movimento estranho ao fundo ou uma presença silenciosa ao nosso lado pode ser muito mais do que imaginamos. Existem forças que desafiam as leis da natureza, entidades que atravessam dimensões e seres que nos observam silenciosamente, escondidos nas sombras do cotidiano. Relatos como esses nos lembram de que o desconhecido está sempre mais próximo do que gostaríamos. Talvez ao virar da esquina, talvez no reflexo de um espelho ou até mesmo agora, bem atrás de você. Curta se você acredita no inexplicável e compartilhe para que outros também sintam o frio na espinha.